nos últimos 4 anos. Eu coordenei a Coordenadoria de Direitos Humanos, diretamente relacionada à nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, do campus Diadema, e eu coordeno o Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos, e ao mesmo tempo eu assino o curso de Cannabis Medicinal pela Escola de Cidadania, anteriormente de Ermelino Matarazzo, e agora a Escola de Cidadania de Ubatuba, que se chama Padre Ticão. Olá a todos, eu sou Eunice Assunção, eu sou a avó da Estelinha, ela tem paralisia cerebral. Meu nome é Gabriele Dainese, na verdade todo mundo me conhece como Gabi Dainese. Sou jornalista de formação, tenho pós-graduação em políticas públicas e sociais e atuo nessa luta social já há algum tempo. Foi assim que eu conheci o Padre Ticão. O meu nome é Valdir Augusti, eu sou professor de filosofia, sou da área de sociologia e antropologia também e agora bacharelando em teologia. Sou escritor, mas sempre atuando nos movimentos sociais, nas pastorais sociais, sempre nos movimentos populares. O Ticão, ele é do interior paulista, né? Ele nasceu em Urupês, próximo àquela região lá de Araraquara. E pelo que a dona Olívia, a mãe dele, brincava muito, ele nasceu um tiquinho e acabou virando um ticão, que era tão pequenininho quando nasceu e tal. E filho de lavradores, né? Os pais sitiantes, muito religiosos. Pode-se dizer que o Ticão só teve um chamado na vida, o chamado a ser padre, que ele manifestou desde muito jovem, né? Ele cursando o seminário de São Carlos, e ele acabou vindo fazer teologia aqui em São Paulo. E aqui ele começou a ter esse contato com a Igreja Libertadora, aquela igreja que se colocava ao lado do povo realmente, né? A igreja povo de Deus. E claro, ele sempre foi, ele nunca teve medo de enfrentar nada, né? Foi perseguido pelo DOPS, foi perseguido pela ditadura. Em julho de 78 teve a ordenação sacerdotal dele. Ele então voltou para sua diocese de origem e assumiu uma paróquia de São Carlos. E logo que ele chegou lá, ele se deparou com uma greve, o movimento dos trabalhadores rurais. O que ele fez? Ele não teve dúvida, ele trouxe tudo isso para dentro da igreja. Abriu as portas da igreja, abriu o salão paroquial para as reuniões. Não demorou muito para ser chamado de comunista, subversivo e outras coisas mais, o que fez com que ele tivesse que deixar a região. E aí ele volta para São Paulo e, chegando aqui, foi acolhido de braços abertos por Dom Angélico e por Dom Paulo, e imediatamente veio aqui para a Zona Leste, não diretamente para Ermelino Matarazzo. E em abril de 82, o Dom Angélico, então, o nomeia pároco aqui da Paróquia São Francisco de Assis de Ermelino Matarazzo. E aí podemos dizer que foi realmente a grande descoberta do Ticão, do seu chamado, da sua vocação, daquilo que ele sempre sonhou em fazer. E desde 82 ele permaneceu, então, na Paróquia São Francisco. E aí, ele vendo o sofrimento do pessoal, a falta de escolas, a falta de saúde, a falta de saneamento básico, as pessoas passando fome, passando necessidade, não tinha transporte coletivo adequado. E com isso, o Ticão funda, junto com o Dom Angélico, a Pastoral da Moradia, na Zona Leste. Foi o primeiro grande movimento. Para você ter uma ideia, no ano retrasado, o movimento de moradia completou 40 mil casas construídas aqui no Leste. O movimento hoje caminha por suas próprias pernas e tal, que o Ticão sempre teve esse cuidado de nunca deixar nenhum movimento, nenhuma instituição criada ligada à igreja. E com isso, os movimentos foram crescendo. E o Ticão tinha uma sagacidade muito grande para enxergar isso. O grande berço foi esse. As ocupações, o Ticão foi preso várias vezes por causa disso. Era muita violência da polícia e dos governos contra essas ocupações. E aí, quando a gente conquistava um espaço para moradias populares, as pessoas iam morar naquele local, mas de repente não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha transporte, não tinha segurança. E a gente começou a entender que não era só a moradia. E aí até foi criado um lema, era moradia com cidadania. Então, o Ticão começou a ser um grande articulista, né, disso tudo e se tornou uma figura conhecida nacional e internacionalmente. As obras que ele fez e que ele deixou. E assim, ao mesmo tempo que ele não deixava de dar atenção como sacerdote, né, de cumprir a sua obrigação de padre. Minha filha, terminava a missa, ele passava a mão no microfone e ia para a porta do Palácio do Governo. E era reivindicar, e acampar e por aí afora. E onde nós temos hoje a FATEC e a ETEC, aqui era para ser uma cadeia. O Ticão entrou no circuito, acampou na região, na área com o pessoal. Até que o Mário Covas e outros vieram aí e falaram, não, tá, tudo bem. Aí vieram a primeira FATEC e a primeira ETEC para a Zona Leste. E o Ticão foi, então, educando as pessoas, sabe? É necessário você lutar pelos seus direitos e não ficar dependendo da caridade de alguém. Essa era a marca registrada do Ticão. Ele sempre dizia coragem. E assim foi a história dele. Ele ficou 43 anos, né? Porque ele faleceu no dia 1º de janeiro, o ano que vem, aliás, né? Ele completaria 70 anos de idade e 40 anos de Ermelino Matarazzo. Então, a história da Zona Leste se confunde com a história do Padre Ticão e vice-versa. E nós, graças a Deus, tivemos a felicidade de participar, né, junto com ele, dessa luta toda que veio por aí.
Eu conheci o Padre Ticão através do meu marido, há cerca de 8 anos atrás, e foi ele quem nos apresentou. Aí a gente tinha algumas atuações em conjunto nessa luta social já há algum tempo. No final de 2019, a Débora Galvani, da reitoria, né, que trabalhava com essa questão da Escola da Cidadania, ela me levou até a paróquia que eu conhecesse o padre, porque naquele momento ele estava querendo propor um curso de saúde integrativa, então plantas medicinais, diversas práticas que hoje são oferecidas pelo SUS, né? Então ele queria oferecer um curso nesses moldes. O Padre Ticão eu já conhecia ali da época de Ermelindo e fui apresentada pelo professor, pediu para mim pôr a Estelinha na escola lá da CD. Aí eu fui para a escola, eu sabia que o Padre Ticão fez as escolas ali, e daí então eu conheci ele assim, só por nome. Nós abrimos uma escola para deficientes, né, que é da CEDEM, que também funciona até hoje. Enfim, todas as creches e outras coisas mais, né? Então a Débora Galvani me levou para que eu pudesse participar junto com ele da proposta desse curso dentro da Escola da Cidadania, lá de Ermelino Matarazzo, e eu fui. E aí, rapidamente, ele já entrou no tema da cannabis, pela minha relação com o professor Carline, né? E já me convidou para oferecer uma aula nesse curso. E ali começou a nossa relação, na verdade, naquele momento. Que depois se estendeu até a morte dele esse ano, repentina, né? Eu trabalho aqui na Zona Leste, sempre ao lado do Padre Ticão. A nossa história vem lá, então, no final dos anos 70, começo dos anos 80. O Padre Ticão, eu conheci nessas andanças da vida. Eu morava no ABC, minha origem em São Paulo é Diadema, né? E Diadema foi, assim, um berço também de todas as lutas pela redemocratização. E aí começou-se a fortalecer muito os movimentos populares. E os movimentos começaram a crescer sobremaneira nas periferias, né, da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. E num desses encontros, acontecido em maio de 82, que era a retomada do movimento contra o aumento do custo de vida, eu conheci a figura do Padre Ticão. Ele já estava há 4 anos aqui em São Paulo, mas eu não tinha encontrado ainda nenhuma vez. E a nossa amizade nasceu dali.